do Maringá! Dela! Natália! É você, Natália! A maior pontuadora da partida! O nome do Maringá! Olá, amigos do canal Maringá Esportes! Hoje voltamos com o quadro Inside Maringá e nada poderia ser mais especial do que essa entrevista que a gente organizou hoje para vocês, para esse retorno que faz um tempinho já que não tem. Então, estamos muito felizes de estar aqui no Chico Neto para essa entrevista, agora no mundo do vôlei. E com uma convidada muito especial, que é a Natália. Natália, seja muito bem-vinda para a nossa entrevista. Imagina, obrigada. Eu agradeço pelo convite, até porque vocês também sempre estão apoiando a gente, então é importante a gente poder falar um pouquinho sobre vôlei. Que massa, muito obrigado. E do meu lado ele, né? Tamo junto, meu querido. Se apresentei. Não aguento mais te ver. Pozão, uma entrevista que tem uma carga emocional muito grande. A gente tem muita coisa legal para compartilhar com a Natália, muita coisa legal para falar para os nossos ouvintes também. E é isso que você disse, o canal sempre teve esse intuito de apoiar tanto o futebol, quanto o vôlei, quanto qualquer outro esporte da cidade de Maringá. E nada melhor para coroar do que o próximo Inside de Maringá ser com vôlei. Bora lá? Bora! Então a gente preparou uma conversa aqui com a Natália para a gente conhecer de fato a sua história no vôlei, um pouco da sua história pessoal de vida também. E no final, para a gente se despedir de você aqui no Life Maringá, pelo menos por um tempo, né, quem sabe, e agradecer por tudo que você fez. Eu acredito que essa entrevista tem esse simbolismo todo também de fechar um ciclo, e que bom que você está aqui com a gente para contar essa história bonita que você fez no Life. Então, para começar, Nath, lá no início da sua vida, você nasceu em Braço do Norte, Santa Catarina, certo? Isso, lá no sul de Santa Catarina, Braço do Norte. Show de bola. E como é que era a Nath criança lá em Braço do Norte? Quais eram os seus sonhos, sua profissão do sonho, os esportes que você acompanhava? Como é que era essa sua parte de infância? Então, na minha infância, eu sempre gostei muito de qualquer esporte, assim, né? Na escola, educação física, fazia tudo. Legal. Gostava de fazer tudo. E assim, eu cresci com os meus pais jogando vôlei, né? Eles jogavam amador mesmo, assim, na cidade, se juntavam e iam jogar, então eu sempre criei para todos os ginásios possíveis com eles. Que massa. Meu pai jogava Legal. vôlei de praia com os meninos lá e tal, aí às vezes era frio, tipo assim, Santa Catarina é muito frio, né? Sim. E no inverno, aí meu pai jogava, acho que era 8 ou 9 horas da noite, depois tinha uma janta lá com eles, só com os caras, assim, mas às vezes ele levava os filhos também. Eu entrava no carro e falava assim, eu vou junto. Sem nem meu pai falar nada. Eu vou junto, Mesmo se não podia, você ia. Mesmo se não podia ir. Eu ia pra qualquer lugar, assim. Aí às vezes bate bola um pouquinho comigo, assim, mas eu adorava. Então desde Legal. pequena, assim, já comecei no esporte mais por conta deles, assim. Que legal. E daí, assim, essa questão de querer ser jogadora de vôlei começou muito cedo também, já com essa ida a esses ginásios? Ou você, igual você falou, era qualquer esporte, você só queria fazer na hora? Então, mais ou menos. O vôlei eu me identificava mais porque meus pais jogavam, assim. Mas quando eu comecei mesmo a querer ir pro vôlei foi quando eu comecei a estudar de manhã. Porque da primeira até a quarta série a gente estuda de tarde, no quinto ano a gente vai pra manhã. E aí, o treinador da cidade na época, que eu acho que tinha 10, 11 anos, ele foi na escola, na sala, e falou assim, tô convidando as meninas e tal, a gente tem um projeto de vôlei, assim, Legal. de base mesmo, de cidade. Eu cheguei em casa, tinha um papelzinho assim, falei, mãe, me leva, eu quero ir. E aí, a princípio era segunda e quarta, assim, os treinos, e aí, quando eu cheguei lá, ele viu que eu tinha, assim, um pouco mais de fundamento que as outras meninas, assim. E aí ele já me subiu de categoria, ele falou assim, vai pra segunda, quarta e sexta. Aí treinava 3 vezes na semana, com as menininhas um pouquinho mais velhas e tal. E aí foi mais ou menos assim que eu comecei, né? Que legal. Então foi muito natural. Não foi pensando no vôlei, tipo assim, desde criança querendo ser jogador de vôlei. Não, mas acho que foi uma coisa que... Um incentivo da escola, uma coisa levou a outra, você também praticava e no E fim eu você... gostava muito, aí Entendi. E Foi. de criança, assim, o que você queria ser da vida eu antes acho do que vôlei? queria ser professora. Professora? Eu Alguma área específica? Eu não lembro muito, porque eu lembro mesmo de jogar bastante coisa, bola dentro de casa. Minha mãe até brigava comigo, porque eu jogava muita bola dentro de casa, batia nas paredes. Mas eu lembro de ter uma mesinha assim e aí eu colocava a mochila pendurada na porta. Tipo, tinha umas coisinhas assim de ser professora, mas eu não sei se esse era o sonho, assim. Certo. Você começa muito cedo, né? Querendo ou não, a Muito carreira, cedo, né? Você falou que levou pra sua mãe, né, esse papelzinho. E daí ela sempre apoiou também. Ela falou, vou te levar então, já que você quer tanto, vou te levar, vou te buscar, é tranquilo pra mim. No começo a minha mãe, ela trabalhava de casa, assim, né? A gente tinha uma empresa, meu pai tem uma empresa de reciclagem, na época era mais ele que saía pra trabalhar. Minha mãe fazia umas coisinhas de banco, essas coisas assim, mais por fora, sabe? E aí ela achou até estranho, mas ela me levou, assim, né? Daí ela ficava lá, acompanhava os treinos, me levava embora depois e tal.
O apoio da sua família foi importante. Foi, com certeza. Legal, legal. É bom você saber que tem um apoio da família, né? Claro. Nas E a minha mãe decisões. também, ela jogou vôlei por muito tempo com o meu segundo treinador, né? Que o primeiro eu tava em Braço do Norte, aí no segundo ano eu acho que eu fui pra São Lugero. Que é a Já tinha cidade mudado? vizinha. Ah, sim. Cidade vizinha. E aí minha mãe é de São Lugero, tá tipo assim, 15 minutinhos. É daqui a Sarandi. Entendi. Pertinho, sabe? E aí lá o treinador que era meu era o dela. E aí eu acho que também isso fez com que ela me apoiasse ainda mais, Legal. sabe? Já Então dá pra conheci um falar que pouco. esse foi seu primeiro time, então. Braço do Norte foi o primeiro do time, aí o segundo foi São Lugero. Que massa. Aí o grande baque da sua carreira nesse início foi você ter ido pra Blumenau, né? Foi. Muito cedo. Se eu não me engano, foi com 15 anos que você foi. Nossa, ela fez uma carinha de Foi. baque pós É, Não, mas é porque... porque é cedo, né, cara? É cedo, mas assim, no primeiro ano que eu recebi o convite, eu não fui pra morar. Eu ia, por exemplo, tem um jogo de Paranaense, que a gente vai, joga uns dias e volta. Lá era a mesma coisa, tem um Catarinense, aí é em 3 dias, sexta, sábado, domingo, aí joga todos contra todos. E aí eu ia durante a semana, treinava, jogava com eles e voltava pra minha cidade. Então eu morava em casa e só ia pra jogar. Então assim, naquele ano, eu acho que foi o ano mais cansativo assim da minha vida. Eu lembro até que foi 2015, porque eu tava com quase 16 anos, 15, 16, e eu jogava todas as categorias, que era o primeiro ano, Nossa Senhora. que era o primeiro ano em Santa Catarina que você podia jogar o adulto. Antes de 15 não podia. E aí eu fui convidada pro Blumenau, aí eu joguei outros campeonatos por Florianópolis, joguei por... Tipo assim, eu fui jogando campeonatos por outros times, sabe? Mas morando na minha cidade. Sim. Então assim, praticamente eu não fui pra escola nesse ano. Caramba. Só Você ficou só viajando. jogando. Mas assim, ainda bem que os professores ajudavam bastante, porque eles já conheciam a gente, né? Do vôlei e tal. Não chegou a atrasar a escola, então? Não. Deu certinho? Deu certo. Mas assim, Terceirão. e eu era muito estudiosa também. Ah, eu era lá, muito eu imagino. nerd na escola. Não é só jogar, né, Fazão? Mas eu era muito nerd, assim, eu sempre queria tirar 9, 10 e Uhum. eu acho que isso também ajudou bastante, sabe? Eu sempre tive uma facilidade de aprendizado, então... Estudiosa, joga bem. Pô, Mas assim, Caramba. foi bem difícil esse ano, porque eu comecei as competições de janeiro e fui acabar dia 22 de dezembro. Eu lembro que eu Deus. quase passei o Natal. Nossa, cara, é bem Foi puxado bem mesmo. puxando. Não, E foi extremo. depois disso, então, você foi de vez pra Blumenau daí? Aí nesse ano de 2016, eu fui e morei. Foi, morou em Daí Blumenau? deu aquela virada de chave que você falou, agora vai ser o vôlei mesmo, não tem como fugir, já fiz isso aqui Foi. o ano inteiro. É uma decisão que você toma com... Foi Pouca mesmo, idade, né? porque eu fui pra Blumenau e aí eu até lembro que, assim, no começo eu era achar tudo uma maravilha, tipo, nossa, eu tô morando fora, longe dos meus pais e tal. Sozinho. Aí depois bateu uma bad, Depois assim, de um tempo tipo, vem. caraca, tô longe, sabe? Mas assim, eu tinha muita família em Blumenau, né, por parte de mãe e tal. Aí alguns finais de semana eu ia pra casa deles pra não me sentir tão sozinha. Mas foi difícil, assim, porque eu Agora- não sabia fazer nada. É isso que eu ia perguntar, como é que era pra se virar assim? No começo eu não sozinho? sabia fazer nada, porque assim, quando eu morava em casa eu também não tinha tempo, porque eu saía o dia todo pra jogar. Você Estudava ia pra casa pra e- comer e dormir. Exato, eu estudava, almoçava e ia pro treino à tarde, aí ficava a tarde toda. Aí voltava à noite, tinha que fazer coisa da escola, tomar banho, já comer e dormir. Assim, era a minha puxado. vida. E aí, assim, a minha mãe, lógico, ela me ensinou muita coisa, mas por celular. Por exemplo, assim, ai, filho, vai fazer um arroz, faz de tal jeito, não sei o quê. Tinha muito Sabe, YouTube tipo na de época, coisa. né? Não tinha. Faltava aquele afeto de mãe, né? Lava roupa, faz desse jeito, assim. Lógico que não é a mesma coisa que ela, né? Mas fui me virando e aprendendo sozinha, praticamente, porque... Até porque hoje em dia Tá a gente certo. vê que é mais difícil a galera tomar tipo, uma decisão tão drástica, Sim, sabe? De sim. mudar, Uhum. de aceitar o esporte tão cedo. Então, bem legal que, pô, pelo menos você aparentemente fez a escolha certa, né? Após Com certeza. Então, Que bom que você E tomou assim, isso, e né? Blumenau na época era um dos, assim, do centro, era um centro também, né? É tipo assim, a Vila Olímpica e tem várias... tinha uma confiança a mais. Exato, também. e tinha uma confiança a mais e tal, então eu acho que foi a escolha certa ali. Show. E qual foi o próximo passo ali depois de Blumenau? Depois de Blumenau eu já fui pro Pinheiros. Daí já foi profissional de vez mesmo. Assim, no Pinheiros eu ainda era base, né? Eu joguei 3 anos de base lá. Aí no meu último ano de base eu já dobrava pro adulto, assim, treinava e comecei a jogar Superliga lá. Uhum. E aí foi onde eu vi que realmente é profissional, assim, sabe? Nesse início de carreira, esse foi o seu auge, principal momento, assim, falando de antes de Unilife Maringá, antes da Natália que a gente conhece, a Natália do começo de carreira, qual que foi o principal momento dela, assim? Olha, eu acho que quando eu estrei na Superliga, Estreia na Superliga. foi assim... Como é que foi esse jogo? Foi bizarro, porque eu não tava esperando. Uhum. Eu lembro que nessa época que eu estreiei, assim, estrear, entrar, jogar. Sim, jogar. sim. Jogar. A gente ia fazer uma viagem, a gente ia ficar uns 10, 12 dias fora, ia ser seguido. Se eu não me engano, era Fluminense, Curitiba, Minas e Praia. Era tipo um jogo seguido do outro.
E aí, eu até tava comentando com as meninas, tipo, do time que era mais próximo, assim, eu falava assim, gente, eu não quero ficar aqui sozinha, porque eu não viajava muito com a equipe, né? Só que uma ponteira ficou doente. Ai. Ela ficou doente e aí ela tomou alguns remédios e tem toda essa questão do doping e tal. Ela foi liberada, né, por conta dos remédios. E aí só que preferiram não levar ela pra viagem, pra ela se tratar e cuidar e tal. Certo. E aí, em vez de quarta ponteira, eu virei a terceira. E aí a outra menina, que é um ano mais velha que eu, que teve que jogar. Junto com a outra que era, acho que era Mari Casimiro, super experiente e tal. Sim. E eu falo assim, não vou jogar. Terceira. Não vou. Aí do nada essa menina, assim, tava mal no jogo e tal, aí ele falou assim, vem. Aí eu fui lá no Minas. Você não tava esperando, você tá nem... Meu Deus. Você Nossa, deu aquela eu tava lá assim, no banco. Foi em qual altura do jogo, assim, mais ou menos? Ai, eu acho que foi no... Finalzinho já? Não. Não, no meio Eu do jogo? joguei, eu acho que... Sei lá, o final do primeiro set, depois eu fiquei até o final. Jogou Meu bem? Deus, você jogou muita coisa. Ah, eu não lembro muito. Tem coisas na minha vida que, assim, Mas no final eu você sei o ficou que tranquilo. aconteceu, mas eu não lembro exatamente, Certo. assim, sabe? E esse jogo foi uma das coisas que eu acho que apagou da minha cabeça. Mas eu De tão lembro nervosa, que tá? foi um jogo que o Minas naquela época tinha a Natália, a Gabizinha, a Sheila. Celestial Era muito essa completa. galera aí. Inclusive naquele ano acho que foi o segundo que foi segundo no Mundial. Sim. Era esse time aí. E aí eu entrei, só que o Minas não colocou todo mundo pra jogar. Porque o Pinheiros era um time mais Era um mistão fraco, ali. assim, né, na época. E aí eu lembro, eu acho que eu devo ter feito uns 4 pontos, assim. E Tá eu, ótimo. tipo, Mas fez 4 caraca, pontos. No Minas, eu fiz fez 4 4 pontos pontos. no vice-campeão. Aí depois eu lembro que eu tava muito feliz, que eu fiquei muito feliz e tal. E aí nos outros jogos seguintes eu entrei mais um pouco também. Mas acho que o primeiro foi... Que legal. Mas você, assim, você não tava esperando, você falou, tava ali no banco, só vendo o jogo de dentro da quadra, tava legal, mas assim, quando ele chamou, deu aquele, meu Deus, vai ser agora, e Não, você... eu só entrei. Você só entrou e Só fui. não tinha nervosismo durante o jogo, só começou a jogar como você jogava num treino. Eu nunca criei muita expectativa assim de jogo. Acho que por isso que eu só entro e vou, sabe? Eu prefiro não pensar muito. Sim. Aí que tá a diferença do profissional pra gente, porque a gente entra e pipoca de um jeito, A gente Natália. pra essa entrevista aqui, a gente já tá Pelo amor de Deus. Não, porque se eu pensar muito, aí eu fico muito nervosa, assim. Por exemplo, no jogo do Bauru, nesse último jogo, Sim. eu tava muito nervosa. É mesmo? Muito nervosa. E aí eu falo assim, ai, calma. Aí eu entrei ainda entrei bem e tal. Mas eu prefiro não ficar pensando muito, que daí... Nem tá no script, mas eu vou puxar o assunto. Como é que foi pra você essa questão de aparecer na TV e tal, ter, querendo ou não, uma visibilidade muito maior do nada? Como é que Então, foi essa parte? inclusive, nesse jogo do Minas, era pra ter transmissão. Aham. E aí eu liguei pra minha mãe depois do jogo e falei assim, ai, mas você viu, não sei o que e tal. Aí ela falou assim, ai filha, parece que a internet não funcionou, eles não transmitiram. Não é Mentira, possível. cara. Uhum. Logo E nesse eles não jogo. transmitiram esse jogo porque deu problema. Você não tem uma na fotinha do internet. dia? Eu acho que eu não tenho nada do dia. Vamos ter Só que o atrás. Google. Eu não faço nem ideia de Caramba. nada. Mas assim, e daí depois nos outros jogos, você aparecendo na TV, como é que foi pra você Ah, isso? daí foi legal. Yeah. Porque daí assim, o povo da minha cidade começou a postar e tal. Assim, na hora do jogo, a gente nem pensa, ai, vai ser Sport TV, ai, não vai Aham. ser e tal. Nem pensa, só vai, né? Porque vai. até porque é o nosso trabalho. Claro. Mas assim, na primeira vez que todo mundo começou a postar que eu entrei e tal, que acho que até foi um jogo contra o Praia. Aí foi bem legal. Aí você passou uma maquiagem a mais. Na época eu não passava, Não tá? passava? Não passava. Foi eu Quando que justamente você comecei mudou, a né? passar por Pra conta passar. disso. Por conta disso. Não, mas foi aqui em Maringá. Foi aqui em Maringá que Aqui você em começou? Maringá que eu comecei a passar. Aí, Falei assim, pessoal ah, de não, Maringá. Tá vendo? precisa. A gente se cuida da nossa imagem, né, Pozão? Não, precisa, agora precisa. Tá certo, show de bola. Então você conquistou vários títulos aqui, eu coloquei os seus títulos, enfim, campeã da Olesc, vice-campeã catarinense, vice-campeã catarinense infanto juvenil, bicampeã catarinense, Meu pai. Copa Mercosul Sub-17, campeã da Copa Adulta da Liga de Santa Catarina, campeã dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, vice-campeã da Superliga B 2020, seleção universitária. Tem um desses que você destaca, que foi mais importante pra você, que você tem umas boas recordações? Olha, o da Liga B que a gente teve, eu acho que também foi a minha transição, né, da base pro adulto. Porque eu terminei a base no Pinheiros, aí eu vi que eu não ia ter tanto espaço no adulto lá, sabe? Porque eles contrataram outras meninas, enfim, treinava com elas, mas não ia pra jogos. E aí surgiu essa oportunidade da Liga B em Itajaí. Aí eu falei assim, eu acho que é ali que eu vou começar a jogar. E eu cheguei lá sem expectativa nenhuma de jogar. E aí eu virei titular. Que Eu massa. joguei toda a Superliga B e tal, então... E eu comecei a ter um ritmo de jogo ali, sabe? Um pouco diferente. E foi super forte a Liga B nesse ano, inclusive tinha o Brasília, tinha o Bradesco. Aí tinha nós que a gente era forte também. São José dos Pinhais também montou um time forte na época.
Então a gente teve bastante rodagem, assim, sabe? E aí... E nesse ano também eu tive a convite, né, pra jogar em São José dos Pinhais, que o São José subiu pra ligar no ano seguinte. E aí por conta da Liga B, aí me convidaram. Legal. Mas você falou que foi da A pra B, né? Ou teve esse passo Tá bem claro. antes, Bozão. Eu fui da A pra B e exatamente. depois eu voltei. E, assim, você mudar de um time como o Pinheiros depois ir pra Liga B, você ficou meio triste na hora? Assim, como é que é? Porque, por exemplo, você sai da Liga Profissional, já não vai pra uma mais fraca, e você ficou, às vezes, até pensativo sobre a sua carreira, se era isso mesmo que ia dar certo, porque você falou que até talvez não ia ter espaço na Liga B. Então, foi, na verdade. não de pensar assim, tô indo pra uma Liga B. Eu realmente queria jogar. Sim. Então, e na época eu tenho uma empresária, né, até hoje, na época a gente conversou bastante. Ela falou assim, eu acho que é a melhor chance, assim, pra gente poder aparecer ainda mais, né, no cenário e tal. Não adianta a gente atropelar a nossa idade, categoria, enfim. E eu sempre tive muito isso na minha cabeça, eu nunca quis dar um passo maior do que a minha perna, sabe? Então eu acho que foi super importante essa questão de eu ir pra Liga B. Mas só depois que eu tava lá que eu realmente entendi, tipo, não, eu preciso passar por isso, entende? Não foi tão fácil, então. Não, no começo não, mas era mais perto de casa também, né? Itajaí e Braço do Norte tá 4 horinhas. E aí eu fui, fiquei, eu acho que durou 4 meses a temporada. E aí depois veio a pandemia também, né? Você ficou mais perto da família? Fiquei mais perto da família. Meus pais às vezes eles iam assistir os jogos, ia mais pra casa. É interessante porque na entrevista que a gente fez com o Robertinho, né, com o jogador do Maringá, ele também falou que foi pra um time que era próximo da cidade e que ajudou demais essa questão da família, estar mais perto. Muito, assim, eu em São Paulo passava o ano praticamente sem ver meus pais, né? E, assim, uma menina de 15 até 20 anos, como é que você fica tanto tempo assim longe, né? Difícil demais. Bom, então nesse começo pra você, assim, é mais complicado normalmente o começo de carreira. Você chegou a pensar em algum momento para desistir do vôlei, parar do vôlei? Não? Nunca. Sempre seguiu muito persistente? Sempre. Assim, lógico, teve momentos muito difíceis, né? Sim. Principalmente ali o pós-pandemia e tal. Mas, assim, não parar acho que nunca foi uma opção, assim, pra mim. Então, beleza. Coisa linda. Que bom. E tá, você contou vários times, a gente já estamos chegando no Unilife, Pozão. Vamos construindo essa porque depois quando chegar aqui. E daí você passou por muitos times, conheceu muita gente, teve alguém que ajudou muito você nessa carreira, que você, assim, claro, muita gente, é difícil não citar todo mundo, mas alguma pessoa que, cara, te ajudou demais, que virou sua parceira nesse meio do vôlei, que tá em muitos momentos, ou esteve em muitos momentos? Então, na época do Pinheiros, eu até citei a Mari Casimiro antes, né? E ela, naquele time, era uma referência, assim, pra mim, principalmente de passe, fundo de quadra e tal. E ela me ajudava bastante. Tipo, tinha os treinos de passe, além do técnico, corrigir e tal. Aí ela chegava do meu lado e falava assim, tenta fazer isso, tira o joelho do chão. Dava uns toques. Sabe, uns toquezinhos, assim. Então ali eu comecei a criar um pouco mais de casca, assim, sabe, no vôlei. Que massa. E aí depois eu ia fazer uma coisa e falei, não faz isso. Tipo, lembrava, sabe? Policiando já. Eu fui me policiando. E aí, nesse ano também eu tive o Paulinho, que foi meu técnico lá no Pinheiros, que, assim, eu não tenho nem o que reclamar dele, eu acho que foi um anjo da minha vida, ele me ensinou muita coisa, me ajudou muito. E eu fui passando, assim, de time pra time, acho que sempre a gente teve uma pessoa ou outra. Eu trabalhei com a Elisângela em Itajaí, né, foi pra Olimpíada e tudo, então ajudou bastante. Aí depois eu fui pra São José dos Pinhais, eu conheci a Larissa, que tá aqui hoje, a gente é amiga até então. Então sempre passou, assim, muitas pessoas que me ajudaram na minha vida. E assim. agora a pergunta mais de, tipo assim, quem que você tinha como referência, porque você era fã do vôlei? Você A Natália. Natália A Zilli. Natália Zilli, a Sheila. Sou fã também. E assim, agora da mais nova, tipo, a geração mais atual, assim, a Gabizinha. Não tem nem como, gente. E você vai... E tem outra também, a Fabizinha, a Líbero. A Fabi é Líbero, cara. Ela é maravilhosa, acho que pra mim, ela era o meu ídolo, assim, da vida. Acho muito legal ela de comentarista agora também. Muito massa. Muito massa, show de bola, Nath. Então, finalmente, chegamos ao Unilife Maringá, né? Então, vamos falar do nosso time aqui da cidade, do time de Maringá. Como você enxergou esse projeto do Unilife Maringá no início? Tipo assim, você veio para Maringá, como é que foi esse início de você e como que você enxergou o projeto do Unilife? Já viu alguma perspectiva de futuro? Como é que foi? Então, eu joguei em São José dos Pinhais, né, o ano de Liga A. Aí depois eu tava de férias em casa e eu tava
assim, meio desacreditada no que ia vir pela frente, assim, tipo, será que eu volto pro meu bebê? Será que vai dar certo uma ligar? Todo ano era uma incógnita? Nossa senhora. Todo ano. E aí, a minha empresária me ligou e tanto é que eu tinha recebido proposta pra jogar Liga B em Chapecó. Uhum. Aí eu tava, mas não pra que sim, assim, só que se fosse a única proposta, eu iria, né? Porque Sim. ia fazer o quê da minha vida? Ia ficar parado, não ia, né? Exato. Aí ela me ligou e falou assim, tem Maringá. E eu sabia que Maringá tinha acabado de subir, porque foi aquele ano todo conturbado de pandemia, teve... Sim. Enfim. E aí eu falei assim, mas como é que vai ser? Quem que vai pra lá e tal? Aí ele falou assim, as meninas lá são as que já estão no projeto, aí tem mais a Jo Odilon, que é outra também que inclusive poderia ter estado, que me ajudou muito aqui na época. Mas a maioria das meninas não jogaram Superliga, então é pra você jogar e tal. Aí eu falei assim, tá bom. Daí o Aldori me mandou mensagem, eu acho que ele me ligou, não lembro direito. O Aldori tem todas. E aí eu falei, cara, vamos. Que massa. E já te brilhou os olhos do projeto assim de início mesmo? Com certeza. Eu sabia que era um projeto assim que eu poderia crescer, né? Poderia jogar. E era isso que eu buscava na época, jogar. Então, assim, foi o time que a gente passou mais tempo junto, então. Meu Deus do céu. Pois é. Foi. Então o Aldori entrou em contato com você, falou sobre o Unilife, e daí quanto tempo demorou pra você vir pra cá e em conhecer todo mundo? Foi muito rápido? Então, as temporadas, né, elas acabam ali por março, abril no máximo. E eu acho que nessa época acabou em março, que eu tava em São José dos Pinhais. Aí até vinha a confirmação que Maringá realmente ia subir, acho que demorou um mês e meio, 2, aí se eu não me engano, eles falaram comigo em maio e eu vim pra cá em junho. Nossa Senhora. Acho que foi mais ou menos isso, assim, foi rápido, bem rápido. Por exemplo, você já teve essa experiência de mudar companheiro de equipe muitas vezes. Sempre pra conhecer um time novo, é fácil, tipo, joga todo mundo num grupo do Zap ali, deixa elas conversar? Então, por incrível que pareça, aqui foi o único time que eu vim sem conhecer ninguém. Meu Deus. Eu não conhecia ninguém. Ficou deslocado no comecinho. Muito. Tanto é que os outros times que eu passei sempre tinha alguma menina ou outra que eu já tinha jogado junto, assim, pelo menos na base. Aqui não tinha ninguém. E aí no começo eu ficava meio assim, sabe? Só que a gente morava e muita gente na casa, então ajudou um pouco, sabe? A convivência ali. O dia inteiro junto. Mas assim, sim, cria um grupo no WhatsApp, só que a gente não conversa lá, só espera o Aldori mandar as coisas, ou o técnico, né? Mandar as coisas, quanto que a gente tem que apresentar, esse tipo de coisa. E logo que eu estava vindo pra Maringá, eu lembro que as meninas foram me buscar no aeroporto. As meninas da época. Foram me buscar no aeroporto, então aí eu já foi fiquei meio... Tá, calma. Aí eu lembro que elas apareceram lá em 5 pessoas, a gente veio em 6 no carro. Foi assim, caótico, mas depois deu tudo certo, assim. Mas foi assustador, porque eu não conhecia ninguém. Nossa, então foi uma experiência tanto. E nesse começo, quem que eram suas amigas mais próximas? Tinha a Jo Odilon, na época assim que a gente, pra cima e pra baixo, aeroporto pra cima e pra baixo também me ajudou bastante. Por incrível que pareça, eu não lembro muito das minhas do primeiro ano, porque parece que faz tanto tempo. Sim. Mas tinha a Camila Eduarda, que tá na Liga B agora, tinha a Laura, levantadora também, que a gente era próxima. Legal. Cara, que time acolhedor é o nosso, né? É muito diferente. E assim, agora falando dos 4 anos que você ficou, né? Então você chegou lá nesse ano e hoje você está saindo. Como que você enxerga o crescimento do Unilife Maringá, do time Unilife Maringá? Com certeza, parece que é outro projeto, assim, né? Acho que no começo a gente cria uma expectativa muito grande, mas a gente sabia que o nosso time era o menor investimento, né, no primeiro ano. E depois, assim, a gente foi meio que por aparelhos ali no primeiro ano. E deu tudo certo, a gente respirou. Sim. Mas foi bem difícil, a gente ganhou pouquíssimos jogos. A gente ganhou, assim, do que tinha que ganhar, por exemplo. Eu acho que os 2 rebaixados naquele primeiro ano foi Valinhos e Curitiba. Tanto é que por Curitiba a gente perdeu. A gente falou assim, ferrou. A gente vai ser rebaixado. Essa questão de perder pra rebaixado, pô. E aí, agora o que eu vejo assim é um outro projeto com outros sonhos. A gente não tava só pensando em ficar na Superliga, mas como foi o primeiro ano. Mudou os objetivos, né? Os objetivos mudaram, a gente classificou 2 vezes para a Copa do Brasil, esse ano a gente classificou para o playoff, então assim, é muito legal e gratificante a gente ver, assim, principalmente eu que estava desde o começo da Liga,
ver o quanto isso mudou, sabe? As falas das pessoas da comissão, todo mundo acreditando muito mais no projeto. Tanto é que as pessoas que vêm realmente acreditam, sabe? Eu acho que por isso a gente tem um time tão competitivo hoje. Então isso é muito legal. Você vai deixar uma marca muito bonita aqui também, eu imagino que você Já já tem deixou. consciência disso, né? Já deixou. Exatamente. Então, muito por conta do crescimento do Unilife também, devido a você, que chegou lá no começo, ajudou muito a gente, ajudou todas as temporadas, querendo ou não. Assim, não é surpresa para nós dois, a gente começou a acompanhar o time no ano passado, nessa Superliga. Então, você que já está aqui mais tempo pode falar com mais propriedade. Naquele tempo, no primeiro ano que você veio para cá, já tinha um apoio muito grande da torcida ou estava muito no começo do projeto ainda? Como é que estava essa questão? Por incrível que pareça, a torcida sempre apoiou. Meu Deus. Sempre apoiou. Tanto é que no primeiro ano, a nossa estreia foi contra o Minas, aqui, no Chico Neto. Ai, que beleza de estreia sua no Unilife. Cara, esse ginásio quase veio abaixo. Que legal. Tinha muita gente, assim, muita gente. E a gente não esperava. A gente sabe que um pouco era pro Minas naquela época, né? A gente entende. Mas a gente não esperava que ia vir tanta gente. Tinha acho que 3 mil pessoas nesse ginásio para um jogo de estreia de Superliga. Assim, foi muito legal. E foi passando, aí o torcedor começou a apoiar ainda mais e tal. Até com os times de menor investimento. Todo jogo dava no mínimo 1.000 pessoas, assim. A gente pra caramba aqui. E só foi crescendo, assim, graças a Deus. A torcida sempre apoiou a gente. Mas o primeiro jogo seu já teve 3 mil pessoas, daí você já olhou diferente o Unilife ou pra... Então, eu lembro que nesse ano, nesse jogo em específico, eu tava nervosa pra estreia. E eu lembro que eu não joguei tão bem. E aí isso aqui parecia que eu ouvia tudo, assim, sabe? Tipo, tudo que tá acontecendo ao redor. E aí me atrapalhou bastante. Sim. Não a torcida em si, mas tipo, eu não estar tão concentrada, sabe? Mas foi lindo, assim. Depois saiu em vários sites a notícia da torcida, assim, foi bem legal. Querendo aquela visibilidade que a até empresária acaba falando de vir para esses times, conseguir jogar mais tempo, daí começou a fazer mais sentido. Então... Com certeza, porque na época eu jogava assim todos os jogos e a gente cria um ritmo, né, diferente e tal. Tem um ânimo pra mim jogar e assim, jogava realmente por amor. Aí depois que você começa a entender, tipo assim, não, realmente é meu trabalho, sabe? Aí O Minas tem um negócio, porque ela fez a estreia dela no profissional contra o Minas. É verdade. Fez a estreia dela no Left Maringá contra o Minas e também, agora, querendo ou não, o grande jogo do Maringá nessa temporada foi o jogo contra o Minas aqui que a gente ganhou. Foi. E que, cara, como é que foi ver esse ginásio indo abaixo, assim, foi, cara? foi surreal. Vamos antes, então. Pro jogo, foi um dia normal, tava nervoso um pouco? Eu tava tranquilíssima esse dia. Experiência, né? Não, mas é engraçado que os jogos que eu tô mais tranquila, eu tenho até um negócio comigo mesmo. Nesse dia eu lembro que eu prendi o cabelo de primeira, assim, já me arrumei e vim. E eu lembro que tava descendo as escadas, a gente teve até que ficar na físio, né? Porque o Minas foi pro outro vestiário, enfim. Aí eu tava descendo a escada, daí eu lembro que eu tava passando pela Gabi, tipo, a gente tava descendo junto assim, eu falei pra Gabi, vamos ganhar hoje? Eu falei exatamente nessa fase. Eu falei, vamos ganhar hoje? Só de duas. Aí ela falou assim, 3x0, eu falei assim, não precisa nem ser 3x0, pode ser 3x1. Eu falei isso pra ela, eu juro por Deus. Falei isso pra ela. A gente desceu, aqueceu, começou o jogo tudo dando certo, eu falei assim, é isso. Que legal. Depois você brigou com ela no final? Não, e até a Lohane falou comigo, ela falou assim, ai Nath, hoje eu prendi meu cabelo de... A gente tem uma superstição, assim. Isso que eu ia perguntar, a superstição, como é que é pra vocês? Tem negócio de... camisa, meia, não sei, Tem, roupa né? íntima. Que massa. Tem o top, eu top. tenho. A calcinha nem tanto, mas o top eu tenho. O top você tem? Como que tem que ser o top da mesma cor? Como é que funciona? Assim, todo começo de temporada eu compro, assim, vários tops e tal, eu deixo um pra jogo. Aí no dia Aí do jogo ele é vira para sempre, assim. Pelo menos para a Superliga, Paranaense nem Se ele tanto. estiver lavando no dia de jogo, deu ruim, então. Ah, mas não tá. Não dá, né? Não tá. A gente programa certinho pra não usar. E eu só usava pra jogo, eu não usava pra treino. Lógico, Deixava só pra jogo. Pra sagrado. E esse do cabelo foi um plus, então. E do cabelo, é a mesma coisa do jogo lá do Flamengo. Aí, Que é aquele jogo de Sim. lá do Rio. Ai, nossa, aquele você jogo. foi pro vôlei. Foi. Aí eu falei assim, nossa, meu cabelo prendeu tão fácil. Eu falei pra Larissa no quarto, que eu fico com a Larissa né, no quarto. Aí deu tudo certo no jogo. Acho que alguma coisa com o meu cabelo, não é possível. Até com a Lohane aqui, Mas se a fosse você, só gente... prendi o cabelo de primeiro. Né? Se ficar ruim, né? Com a Lohane aqui, a gente... Ela tinha feito até um penteadinho na época. Ela falou assim, ah, fiz até um penteadinho, prendi de primeira. Eu falei assim, eu também. Então é Opa, hoje. Que É legal. hoje. O clima já era diferente. Eu acho que a gente se apega a umas coisas assim que
que não faz sentido nenhum, mas acredita. Mas Se eu eu te achei contar legal. cada coisa que esse moleque faz também. A gente também tem uma superstição, só contando rapidamente. A gente tinha uma cabine que era desse lado, que a gente vinha narrar vocês. E no jogo com Minas a gente trocou. Não sei por que aquela cabine estava fechada, a gente trocou. Aí a gente, depois do jogo do Minas, a gente só usava aquela. Aí veio a sequência de vitória. Veio a vitória com o Brasília, depois veio a vitória Pinheiros do Pinheiros também. aqui também, tudo naquela cabine. Então agora já temos a nossa É. chapéu. Já Tá brigamos certo. com um monte de rádio que tentou vir ali e a gente pegou a outra. Ninguém quer. É isso, mas eu achei legal porque a gente também tem essas coisas, imaginei que vocês também teriam. Então daí nesse dia aconteceu tudo isso, ganhamos. Daí no final ali apitou, fez o 25º ponto. Teve um sentimento diferente, foi legal demais. Eu acho que sempre quando a gente ganha, assim, e ganha bem, eu acho que a gente volta a acreditar, sabe? Porque a gente a gente perdeu para o Osasco na estreia, acho que o segundo jogo já foi contra o Flamengo lá. Sim. Eu acho que foi o mesmo sentimento, só que lá no Flamengo eu lembro que a gente não se apresentou bem. O Flamengo jogou muito mal, muito abaixo naquele jogo. Amém. Mas, e a gente saiu com uma sensação depois do jogo que a gente não tava muito feliz, sabe? Eu não sei explicar. Mas eu sei que na ida a gente já passou por muito perrengue de voo e tal. A gente não conseguiu treinar no dia que a gente chegou lá. A gente saltou de manhã no dia do jogo, tipo, um pouco assim, sabe? Sim. Pra treinar um pouco no ginásio. E o jogo era 6 horas. Aí eu lembro que a gente dormiu pouquíssimo à tarde, assim, e eu falei assim, nossa, meu corpo não tá entendendo nada. Porque assim, treinou de manhã, saltou, aí descansou um pouquinho, aí foi pro jogo. Foi bem estranha a sensação. Então, assim, a gente atleta, quando a gente sai da nossa rotina, que é treinar um dia antes do jogo, treinar um saque fácil de manhã, ter a tarde livre pra descansar por aí pro jogo, tipo, isso me tira da minha órbita, sabe? Tipo, me deixa louca. Caramba. E várias outras também. A gente gosta de ter uma nossa rotina, assim, sabe? Pré-estabelecida pro jogo. Sim. E eu acho que foi essa sensação que a gente saiu um pouco do Flamengo. Lógico, muito feliz pela vitória, pelo favor, enfim. Lógico. E só que a vitória do Minas aqui, a gente vinha uns jogos abaixo. A gente tinha perdido uns jogos. Sim, na antes. sequência ali mesmo. E acho que esse jogo do Minas a gente volta a acreditar que dá pra classificar, porque os nossos adversários diretos também tinham ganhado dos grandes, tinha ganhado do Praia, Foi aquela rodada. tinha ganhado acho que do Fluminense, Foi. o Brasília tinha ganhado do Fluminense, O Mackenzie enfim. ganhou também. O Mackenzie ganhou, então assim, se a gente pensasse, muita gente vinha pro jogo pressionado. E aí eu Vocês acho chegaram a pensar nisso antes do jogo? Ou não? a gente não, mas o Aldoni, O acho Aldoni que pensou. sim. Não, depois você vê a Depois foto a do gente Aldori conversou, de joelho. e ele até falou que tava até batendo desespero, porque todos os times ao redor estavam ganhando. Que massa, cara. E Então aí, teve um quando a peso gente muito ganha grande. também, volta a acreditar. E a gente jogou super bem esse jogo. Então, foi uma sensação de alma lavada, porque a gente saiu super bem do jogo, né? Absurdo. Absurdo. Aquela reta final foi absurda. Foi. Tanto muito vídeo massa. daquele dia, meu Deus do céu. Daí, Nath, você acaba falando, vocês voltam a acreditar. Daí até entrar num tópico um pouquinho mais sensível, que é essa questão de psicológico mesmo, que você acabou falando por cima. Que a torcida bate muito sobre isso, a mídia bate muito, a imprensa também fala muito sobre isso. A gente, claro, não sabe o que está acontecendo aqui dentro, a gente não sabe o que acontece no vestiário e com certeza aí isso a gente acaba imaginando que isso de certa maneira pode influenciar vocês. Essa questão de psicológico realmente atrapalha às vezes. Muito. Não é às vezes, é muito. Todos os dias, na verdade. Eu acho que, por exemplo, não é um trabalho que você consegue entrar e se desligar. Por exemplo, no CLT você entra das 8 ao meio-dia, das 2 aí você acabou, você vai pra casa, você não pensa mais naquilo. Sim. Mas a gente tá o tempo todo estudando, se preparando, alimentação, não sei o quê. Aí o nosso psicológico mexe até com a alimentação. A gente quer comer tudo que vê pela frente, por exemplo, sabe? Entendi. Nossa, Então- não Imaginava. Então, assim, aí a gente acordou num dia que não dormiu tão bem, mas tem que vir, tem que render, tem que treinar. Aí você já fica de mau humor. Então, assim, aí você não rende, aí você fica mais bravo ainda. O psicológico, assim, tá total ligado com o vôlei. E é um esporte coletivo. Imagina, se uma não tá bem, Daí acaba. ferrou, né? Já puxando esse Mas, tópico também. mas só afunilando um pouquinho mais, no próprio jogo, às vezes você tá até tranquila, não tá naquele dia melhor dos mundos, ou não conseguiu prender o cabelo de primeira, daí entrou no jogo e você percebe que, por exemplo, o time fez um primeiro set ruim. Você acha que o psicológico também acaba levando, pô, não estamos bem hoje, daí já acaba, ou você tem que ficar focado o jogo inteiro? Na verdade, eu acho que isso já começa do aquecimento. Entendi. Porque a gente sente o nosso corpo, sabe? A gente sabe que às vezes vai e às vezes não vai. E pelo menos eu tiro por mim, né? Se eu Sim. aqueço mais ou menos, eu falo assim, cara,
vai ser difícil hoje, Minhaca sabe? hoje. Exato, e aí tipo, a gente percebe muito uma outra, que a gente tá muito junto, né? A gente sabe quando a outra tá um pouco mais nervosa, se alguém tá mais quieto, se alguém tá mais feliz. A gente consegue ver, assim, e é total psicológico. E aquela hora que eu tava falando ali, tipo, você chega em casa, você desliga. Mas a gente chega em casa, às vezes tem algum problema de família que atrapalha, às vezes tem, sei lá, uma faculdade, ou qualquer outra coisa que pode atrapalhar, e atrapalha aqui no rendimento. Sim. Às vezes a gente pensa, a gente consegue separar, às vezes não consegue. A gente fica o inconsciente ali pensando e por isso que às vezes a gente vem e não rende. Cara, muito legal, né, você ter falado isso, porque assume que existe, cara. Às vezes Não, tem com como certeza. esconder. E às vezes as pessoas falam assim, é sacanagem, enfim. Tem gente que fala, é só jogar vôlei, não é só jogar vôlei. Não, e tem muita coisa que atrapalha, assim, e às vezes as pessoas nem sabem, nem imaginam, Sim. né? E nessa questão psicológica que a gente sabe que é sério. Tem você, como é que as jogadoras que você conhece, ou você mesmo no seu individual, tem um acompanhamento profissional, psicológico? Tem, a maioria. E no geral no time também, quem que faz essa parte mais motivacional no time, como é que funciona? Então, todos os clubes que eu passei, a gente tem um acompanhamento profissional, né, de psicólogos pro time. Mas a maioria das meninas fazem acompanhamento fora, seja pra vida pessoal ou profissional, enfim. Nas vezes que eu já busquei ajuda, foram todas as vezes profissionais, assim. Certo. Que eu tava passando por alguns problemas dentro de quadra, que eu não conseguia ser eu mesma, enfim, e busquei ajuda. E realmente ajudou muito. E hoje eu imagino que você continua esse trabalho, porque... Continuo, mas assim, quando a gente tá mais feliz assim com a vida, às vezes a gente deixa até um pouquinho de lado, mas eu acho que é onde a gente tem que continuar, Sim. sabe? Como qualquer outra coisa, assim, você vai ter que ser regrado pra academia, por exemplo. É a mesma coisa na parte psicológica. Sim. Então, acho que Legal. é uma coisa que tem que manter, Que massa. assim. Show. Obrigado pela abertura, ter falado isso. Agora partiu para mais um alto astral novamente da entrevista. A gente separou uma pergunta especial, que é de uma pessoa também especial para nós, acredito que especial para você também, que ela esteve presente aí esse ano como fã em todos os jogos, e a Bianca, a Bia, né? Então ela preparou um videozinho para você, que eu vou mostrar aqui. Uma perguntinha, né, Vocês vão me fazer chorar aqui não, né? Não, fique Ai, tranquila que eu ia achar legal. ela é bem carismática. Vamos ver. Só o som vai estar meio baixo. A legenda, ela é profissional. Vamos lá. Bom, eu acompanho o Unilife há pouco tempo, mas é perceptível o quanto você é uma parte essencial do time e é muito admirável ver toda a dedicação e todo o seu carinho pelo projeto ao longo desses 4 anos. Eu só queria agradecer por tudo que você construiu e compartilhou com o time e dizer que eu vou estar aqui torcendo pelo seu sucesso, independente de onde você estiver. Mas vai, mas volta, que a gente vai passar saudade. É mais um recadinho da Bia. Se você quiser mandar um recadinho pra ela também de volta. Não, eu acho que assim, a Bia foi fundamental nessa temporada assim, pra gente, né? Ela acompanha desde os primeiros jogos, traz presentinho, coisa mais linda. E a gente, e foi uma coisa que a gente até conversou, assim, a gente se sentiu muito amada. A gente, todo jogo, seja a Bia, até outras menininhas mais novas, chegavam com um presentinho, uma pulseirinha escrita nosso nome. Então, assim, todos os presentinhos eu guardo. Todos, tá todos lá na minha casa, assim. E é muito importante ter pessoas como a Bia que falam com a gente. Eu não digo só pelo presente, mas tem esse carinho, sempre tá mandando uma mensagem ou outra e a gente se sente muito, muito especial, assim, porque, poxa, é maçante pra caramba fazer isso aqui, sabe? É difícil, aí a gente sai de um jogo e elas estão lá todas felizes, assim, abraçando a gente, torcendo. Isso é muito legal, assim. O carinho que elas têm com a gente é agradecer mesmo, né? Dá aquela sensação de recompensa também, você luta, às vezes não tá no melhor dia, mas às vezes assim, elas estão ali. Sim, poxa, as meninas saíram daqui e foram pra Bauru assistir o jogo, sabe? E a Bia é de fora também, ela não é de Maringá. Ela não é de Maringá? Não, ela vem Ela toda, quando ela vem pro treino, ela vem pega só pra estrada cá. à noite e Nossa, tal. faz todo um Então, assim, trabalho legal. assim pra estar aqui. Acho que é agradecer mesmo Legal. e a gente fica muito feliz. Já respondeu a pergunta que eu ia fazer, mas agora indo um pouquinho pro outro lado. Aqui no Unilife, em específico, como é que foi pra você a parte dos torcedores? Tem mais a galera que é fã, a galera que apoia, ou tem também a parte que critica, que vai nas redes sociais, que às vezes fala alguma coisa chata depois do jogo? Olha, eu sempre tive muita gente que veio falar comigo coisas boas, assim, sabe? Eu acho que justamente por estar desde o primeiro ano, acho que o povo teve uma memória. Legal, e que isso bom. foi bem legal.
Mas assim, eu acho que o que o torcedor precisa entender é que a gente também é ser humano, sabe? Eu não digo só pelo pessoal aqui de Maringá, acho que de outros clubes também, sabe? Porque realmente não é de sacanagem quando a gente joga mal. E eu acho que todo atleta acaba vendo os comentários. Né? Eu já sofri com isso, eu sei que outras meninas do time também. E às vezes até a própria Unilife apaga alguns, porque, poxa, é chato ver, Sim. sabe? Assim, eu não ligo da pessoa vir e falar assim, Nath, você tava desse jeito no jogo, mas eu acho que se você fizer isso pode ajudar. Sabe, é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Exatamente. Agora, quando você vem só pra realmente acabar com o atleta, é muito chato, tipo, Você seja precisa com de qualquer alegria pessoa, mesmo. exato. E seja com qualquer pessoa, a gente sente pela outra, sabe? Porque é o nosso trabalho, a gente tá dando a nossa cara aqui, sabe? Sim. Mas, Até quando não é específico com você, você claro, com certeza. É chato de ver isso. Mas, assim, eu já tive muitas experiências boas também, né? Não posso falar só das Mais boa do ruins. que ruim? Com certeza. Então, tá tudo bem. Tem muita gente aqui que sempre veio falar, inclusive agora depois que eu anunciei, né, a saída, muita gente veio falar coisa legal. Então acho que é isso que a gente tem que lembrar e que fica mesmo. legal. Então, agora, ainda um pouquinho no Unilife, você é bem animada para falar até das pessoas que te ajudaram. Uma delas aqui, querendo ou não, foi o Aldori, Com certeza. nosso técnico, nosso mister, que também sempre acolheu a gente. Uma das primeiras entrevistas foi a gente. Ele fez com a gente. Então, se você quiser falar um pouquinho o quão importante ele foi, não só para você, até às vezes pro time, se ele sempre quando tava mal, tentava ajudar de alguma forma, além da questão tática, né? Então, nesses 4 anos, eu acho que ele também mudou bastante, né, junto com o projeto. Eu vejo um outro Aldori hoje, desde que eu cheguei. Tipo, ele não é só um sonhador agora, ele sabe que ele consegue realizar, sabe? E isso é muito legal. E o Aldo, assim, foi essencial pra mim nesses 4 anos. A gente criou até uma amizade. Não tem como, né? A gente tá tudo muito junto e tal. A gente tem uma intimidade que eu não tinha com outros técnicos, por exemplo. E isso é muito bacana. Me ajudou muito no meu crescimento, em treinos, até como pessoa também. A gente sempre foi de conversar muito. E Ele estar desde o começo e sempre for ele ajudou também, de querendo ou não. a gente vai criando uma intimidade, assim, né? A gente sabe como, hoje eu não tô tão bem, ele sabe. Hoje ele não tá tão bem, eu sei, sabe? Então, eu acho que isso é bem legal. Massa. E além do Aldori, teve alguém que é mais próximo seu no Unilife nessas últimas temporadas? Os meninos da comissão, assim, porque assim, troca o time, mas não trocava a comissão, né? Sim, Então eu passava muito tempo com eles. Aí teve o Léo, fisioterapeuta, o Luan, que é o preparador físico. Assim, são meus irmãos, assim, da vida, não tem nem que falar, assim, deles. Só coisas boas, né? Porque nesses 4 anos eles estavam junto comigo, me ajudando, enfim. E até dá pra puxar o gancho pra indo pra final da entrevista, Nath, porque agora, querendo ou não, você vai mudar mais um patamar em expressão nacional, você já vai pro Osasco e vai deixar essa bagagem um pouco emocional pra trás aqui no Maringá, mas claro, levando todo mundo com você, da maneira que você puder, vai deixar saudade, como foi pra você tomar uma decisão tão importante? Foi bem difícil. Bem difícil, já chorei bastante. Quando surgiu, né, a oportunidade de representar o Osasco na próxima temporada, eu tive muito medo, assim, de estar não deixar pra trás isso aqui, até porque não vai apagar e vou sempre ser muito grata, né, pelo Unilife. E nós também. Mas as pessoas, sabe, que passam aqui, que são 4 anos vendo as mesmas pessoas todos os dias, sabe? Vi mais eles nesses 4 anos que a minha família. Virou sua meus família, pais, virou minha família. E assim, sempre foi uma troca muito, muito bonita, assim, minha com eles, principalmente os meninos da comissão. Então, assim, eu tive bastante medo de aceitar. Até que um dia, foi numa segunda-feira de manhã, eu até lembro disso, numa segunda-feira de manhã, a minha empresária me ligou, ela falou assim, é isso. Aí eu só falei, tá bom, eu aceito. Nossa! Sem nem pensar muito. Assim, E você desligou o celular e ficou, meu Deus. Exatamente. Quase joguei pela janela. Mas assim, foi assustador. Ainda é um pouco assustador, sabe? E
Acho que eu só vou estar preparada quando eu chegar lá e eu ver que realmente é Mas dá, outra coisa. dá pra ver que a Nath desde o começo faz grandes decisões. Eu acho que essa foi só mais uma delas e sempre tá pronta, querendo ou não, né, Nath? É a vida, a nossa vida, né, de atleta. De Show. ter que estar ali pra decidir o tempo todo, seja na quadra, decisão fora, qualquer coisa a gente tem que decidir, né? Não adianta. Agora umas perguntinhas mais diretas, assim, que a gente separou. Qual foi o seu jogo mais marcante na carreira, em geral? Ai, era pra ser rápido assim. Fala na carreira, pode ser na carreira e no Day Life. Vai Tá. ficar legal. Na carreira, eu acho que foi a minha estreia, Você a estreia contra o Superliga. Minas. E no Unilife, meu primeiro Viva Vôlei Seu da primeiro vida, vôlei e no Unilife foi aqui, Foi contra o Brasília. contra o Brasil. Brasília na primeira temporada aqui. Primeira temporada. Tem Foi. guardado até hoje? Oi? Tem guardado até Claro, contra todos eu tenho até hoje? hoje. Que legal. São quantos, mas só pra saber, Nath? Foram. Meu Deus, acho que eu perdeu tenho as 5. contas. Não são muitos. Não são muitos assim, mas eu acho que eu tenho 5, se eu não me engano. 4, 5. Bastante. Bravo, legal demais. Vai lá, Vitor. Quem que é a jogadora mais esquentadinha do elenco? Do nosso? Isso. Nessa temporada agora. Aí esquentadinho de como? Esquentadinha, sei lá, é a primeira que se estressa. A Jaque. A Jaque. A mais uma das mais novas. Mas acho que às vezes ela só fala as coisas assim que vem na. Ela parece uma pessoa bem direta. Não, mas ela é gente boa, assim. Com né? certeza. Mas ela é bem direta. E agora o contrário, a jogadora mais resenha de vestiário. Piadista. Piadista. Olha, eu acho que é a Vivian. A Vivian? A Vivian. Que legal. Que legal. Nesse ano, qual que foi a equipe mais difícil que você enfrentou? A mais difícil, cara, eu acho que o jogo assim que não encaixou no nosso de jeito nenhum foi a nossa estreia aqui. O Osasco, né? Esse jogo foi tenebroso. Você vai cobrar eles agora. né? Agora eu vou. E deixa eu perguntar aqui, qual técnico na sua carreira te marcou mais? Que eu já passei? Sim. Pode dar menção honrosa pra não ficar chato. Fala um e dá uma menção honrosa. Não, mas eu acho que pelo momento e por tudo que eu vivi, acho que eu adorei. Adorei, Júnior. Vai ficar bem na câmera. Legal. Então, Nath, agora vai ser o seguinte, a gente vai fazer um jogo rápido. Agora sim, a primeira coisa... Última pergunta que eu acabei esquecendo. A sua temporada mais marcante no Unilife? A sua temporada dessas 4? A segunda. Segunda? Segunda. Segunda temporada. Por quê? Só, não. Porque eu acho que assim, na época eu não comecei jogando a temporada, mas depois eu consegui me firmar como titular e eu fiz muitos jogos bons nessa, sabe? Eu Certo. acho que foi a segunda. Legal. Beleza, começo de tudo. Então agora sim, o jogo rápido, então a primeira coisa que vem na sua cabeça você fala. Agora eu jogo rápido, vamos ver. Eu vou fazer uma, o Paula faz outra. Então vai lá. Pra começar, você prefere ser a maior pontuadora do jogo ou fazer o ponto da vitória no tie-break? Ponto da vitória. Legal. O melhor ponto da sua carreira? Melhor ponto? Que você lembra assim que foi ou o mais bonito ou O mais bonito foi uma pipe, um 6 contra o Flamengo. Que eu defendi no fundo, aí eu vim, ataquei e a bola caiu perto da linha. Nesse ano? Nesse ano? Nesse Aquele ano, jogo lá? No jogo lá. Então você Eu não acho que errou. foi. Depois eu vou pegar pra ver de novo. O jogo pra esquecer dessa temporada. Brusque. Obrigado. A gente também vai esquecer. Esse é sem comentário. Tá bom. A Natália em uma palavra. Acho que coragem. Nossa, que bonita palavra. Unilife, uma palavra. Transformação. Acho que transformou minha vida e... Massa. E aí, agora não precisa ser jogo rápido. Eu vou deixar um espacinho pra você falar um pouquinho dos seus planos pra próxima temporada. Vamos dar uma abertura. Vamos dar essa moral, dar uma abertura pro Osasco aqui? Vai. Pra você se apresentar pra Só torcida do hoje. Osasco, pode falar o que você pretende, como que você tá chegando, fica à vontade, é seu espaço agora. Assim, eu sei que é um grande clube, né? Eu acho que eu tô indo pra aprender e pra ser a Natália de volta, jogadora, voltar a acreditar no vôlei. Não que eu não acredite, tá? Mas eu acho que é uma virada de chave, né? Como todas na minha vida, todas as decisões que eu tive, acho que é uma virada pra alguma coisa ainda mais profissional, sabe? Sei que vai ter mais pressão, de torcida, diretoria, patrocinador, enfim. Mas eu acho que eu tô pronta, assim, tô indo pra compor o elenco, pra aprender com as pessoas que estão lá.
E eu acho que é isso que eu busco agora, sabe? Um aprendizado. Porque assim, quando você tá 4 anos com o mesmo técnico, não é que você não tem mais nada pra aprender, mas assim, você se acostuma, sabe? Você sabe exatamente o que a pessoa vai falar. Eu e o Aldrey, a gente sabe o que o outro vai falar. O estilo dele você já conhece. Exato, eu acho que passar por outros técnicos, passar por outra comissão técnica, eu acho que isso só tem a agregar, sabe? E até o Aldrey ter outras atletas também, agrega a carreira dos dois, sabe? Te motiva o técnico do Osasco ser o cara que é histórico, campeão? Não, com certeza, assim, e todos os jogos, principalmente os 2 que a gente fez nessa temporada, eu entrei depois, né? E eu tive alguns momentos bons no jogo e depois ele me elogiou, aí você fica, tipo assim, muito feliz, sabe? Tipo, o seu trabalho está sendo reconhecido, e eu acho que é isso que a gente busca, assim, sabe? Que nosso trabalho seja reconhecido por outros técnicos, outros clubes, eu acho que é isso mesmo. Com certeza, vai ser um aprendizado e tanto, cara. Agora só mais um recado da gente pra você mesmo, então, que você desponte no vôlei, a gente fica muito feliz de ter pegado pelo menos o último ano de você aqui no Live. Que bom que não foi ano que vem, a gente já nem te conhecia. A gente espera te ver lá em lugares mais altos possíveis, seleção, se Deus quiser, ou qualquer clube que você deseje na sua carreira no vôlei. Vai deixar muita saudade, mas obrigado por todos os momentos, Nath. Imagina, Maringá vai deixar muita saudade pra mim também. Acho que é isso que fica, assim, as amizades, as pessoas que a gente conhece ao longo dos anos, e eu acho que isso é muito importante, assim, faz a gente crescer também. Bom, e pra galera de Osasco que tá assistindo, gente, essa é a Natália. Cuida bem dela, tá? Cuidem muito bem dela, essa pessoa incrível que vocês viram aqui na entrevista. Então, é mais uma peça maravilhosa que vocês vão ter no elenco de vocês. Obrigada. Que consigam fazer bom proveito do ano de vocês lá. E também o Maringá sempre vai estar de portas abertas pra ela, né, Pauzão? Certeza. Daqui a pouco eu volto também, gente. Tá gravado, hein? Daqui a pouco eu volto. Tá gravado. Aldori, daqui uns anos você me contrata. Coisa boa. Nath, muito obrigado pelo seu tempo, disposição que você tem aqui no Chico Neto ainda gravar tudo isso. Eu acho que, não sei nem se vai ser a última vez que vai vir aqui no ginásio, mas... Nessa temporada vai, mas na próxima a gente perfeitamente. volta. Pra você relembrar um pouco como é que foi esse ano. Então, pra galera que tá assistindo o vídeo, comente o que você achou, deixe o seu like, ajuda muito a gente, se inscreva no canal, estamos dando continuidade a essa série de entrevistas, né, Pauzão? Se você quiser mais falar mais alguma coisa também? Exato, só agradecer de novo a Natália, agora eu agradecer. Muito obrigado. É o último dia dela aqui em Maringá, gente, então muito feliz de você ter aberto esse espaço para nós e de estar aqui com a gente relembrando esses momentos históricos. Espero que tenha sido um pouquinho Ai, gente, foi ótimo, eu adorei falar um pouquinho de vôlei, né? Como eu falei, acho que abrir espaço para falar não só da minha vida, mas como do vôlei, assim, é bem legal. Que legal, e a gente tem uma gratidão muito especial por você. Eu também tenho, ainda mais que vocês estão agora com a gente aí. Que bom que foi esse ano, né? Não foi ano que vem, igual vocês falaram. Mas eu espero também que o projeto de vocês cresça e a gente torce. Muito obrigado. Pra sempre, assim. Sempre foi muito solícita, foi a primeira pessoa que deu entrevista pra gente. É verdade. Nunca vai esquecer disso, a gente, enfim, morrendo de vergonha até hoje. Mas galera, lembra os nossos patrocinadores também, as pessoas que estão apoiando a gente. Então, Singular Marcas e Patentes, há mais de 20 anos em mercado nacional e internacional, registrando suas marcas, patenteando seus produtos, e também Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da cidade de Canção. Agradecer ao Sr. Valdecir lá por ter confiado no nosso trabalho também, recomendar para os nossos ouvintes. Os especialistas de Maringá falam, né? Então, Ótica Leonel altamente recomendado. Tem os melhores produtos. E lembrar de deixar o like, compartilhar. Esse foi o nosso segundo episódio do Inside Maringá, espero que tenham curtido. Grande abraço, pessoal, até a próxima.